No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Salve, salve meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Galerinha, então aqui pra gente tá fazendo o encerramento desse capítulo, é uma coisa que a gente vai trazer aqui. A gente já falou sobre muito aí, sobre os persas, como era a religião desses povos. Nós falamos também sobre a cultura, né, que era uma cultura que influenciaram outros povos. Foi uma cultura que fizeram grandes palácios, grandes construtores, que abriram grandes cidades, foram grandes comerciantes. Então os persas aí foram os povos que mais conquistaram terras nessa época antiga, depois logo após o Egito, logo após os povos do Mediterrâneo. Os povos do Mediterrâneo, a gente vai ver que esses povos eles se deslocavam pelo mar. Já os persas, então, eles abriram cidades, eles abriram estradas para fazer esses comércios. Os persas também, pessoal, assim como os outros, as outras civilizações, o que a gente pode fazer, lembrar dos persas é que eles viam os reis como uma figura divina, uma figura cristã, uma figura sagrada na terra, tá? Então, os reis, os imperadores, era a voz de Deus na terra, a gente pode dizer assim. Então, aqui eu trouxe para vocês um pequeno o slide aqui já, né? Já falando aqui, a união faz a força. Por que a união faz a força? Nós vamos ver que até o século IV a.C., o isolamento das cidades-estados, lembrando que cidade-estado, pessoal, é aquela cidade que tem as suas próprias leis, suas próprias culturas, que não depende de outra regulamentação para sobreviver, tá bom? Então, as cidades-estados, ela não havia sido um problema para os gregos. Por quê? Até então, os persas, eles faziam muitos negócios com os gregos. Só que vai ter um probleminha, né? Os persas vão começar a atacar as áreas gregas, e isso é um atenuante. Então, nós estamos vendo aqui, a partir dos ataques persas às áreas de colonização grega, os gregos perceberam que deveriam se unir, ou seriam derrotados pelo império invasor. No próximo capítulo nós vamos falar aí, nos 2 próximos capítulos, muito sobre Grécia. E os gregos vão se unir a quem, pessoal? Nós vamos ver aí que tinha uma divisão entre Esparta e Atenas, mas os espartanos foram os grandes lutadores, os grandes guerreiros nessa união aí contra os persas, tá bom? Então nós vamos ver aqui, por isso eles fizeram acordos e alianças e se uniram contra os persas. E entre essa união, pessoal, nós vamos ver aqui a tal das guerras médicas, tá? É importante salientar que nós tivemos aí mais ou menos 2 a 3 guerras médicas, tá? Eu vou explicar para vocês aí logo. Continuando, então nós vamos aí, guerra contra os persas, guerras médicas. Professor, por que médico? Era médico que lutava nesse negócio? Não era médico. É porque, pessoal, vem do termo medo, tá? Medo de médico, eles tinham muito medo aí dos persas, então por isso chamado de guerras médicas, porque faz uma apologia de medo aos persas, que era um exército muito forte, muito invencível, um exército de um grande batalhão. Então nós estamos vendo aqui, a máquina de guerra, medo, persa, tinha a fama de ser invencível. Então aqui está falando que os persas tinham a fama de ser invencível. O exército persa era muito numeroso, pessoal. Até falei isso para vocês aqui agora. E eles tinham várias estratégias. E os gregos precisavam estudar essas estratégias. Porque às vezes nem só número ganhava uma guerra naquela época, né? Se o exército fosse muito bem treinado, e nós vamos ver que aconteceu isso com os espartanos, que era um exército muito treinado.
era um poder militar muito grande. Eu vou explicar para vocês logo depois, mas não agora nesse capítulo, né? Então aqui está falando que além de ser muito numeroso, né, o exército persa ele era muito estratégico e os gregos precisavam aprender essas estratégias para guerrear. Então aqui está falando que o conflito entre gregos e persas, senhoras e senhores, durou 42 anos e marcou o início da era clássica da história grega. Eu posso salientar para vocês aqui, já adiantar nessas guerras médicas, a primeira guerra médica, pessoal, os persas dominando a Lídia em 546 a.C. Nessa guerra médica, na primeira, eles abriram caminho para a dominação de Mileto, que se uniu a Atenas contra os persas. Então nós vamos ver aí a união de Mileto com Atenas, né, para derrotar os persas. Aí teve outra batalha. Na Batalha de Manatona, os gregos derrotaram os persas. Isso na primeira guerra médica, tá? A gente vai ver que eu já falei que são de 2 a quase 3, né? Na segunda guerra médica, aí nós vamos ver Xerxes, né? Que Xerxes era filho de Dario, ele resolve se vingar, pessoal. Então ele vai contra-atacar os gregos, tá bom? Então a gente vai ver aqui que Xerxes, nessa segunda guerra médica, ele vai se vingar, ele vai contra-atacar os gregos. O que eles fazem? Os persas derrotam os gregos em Termópilas, tá? A frota ateniense, pessoal, sob o comando de Temístocles, derrota os persas em Salamina. Aí nós vamos ver aqui, pessoal, que vai ter uma série de guerras aqui por territórios. Nós vamos observar, a princípio, então, os persas e os gregos faziam negócio, né? Faziam essa parte do comércio, mas depois, o olho dos persas, eles vão crescer no território grego. Eles vão ver que aquele território lá bacana, show, esse aqui serve para mim, né? Então nós vamos ver aqui também que vai surgir o Tratado de Susa. Esse tratado é reconhecido os persas como domínio grego na Ásia Menor, então, ou seja, era os persas, reconhecendo que a Ásia Menor se tornou dos persas, no Tratado de Susa, tá bom? E também no Mar Egeu. E o surgimento da Liga de Delos, união das cidades gregas com Atenas como líder militar. Então aí essa Liga de Delos eu vou explicar, a gente vai falar muito sobre Atenas, só salientando aqui. Por que eu estou falando agora? Porque a gente tem que fechar essas guerras médicas, porque as guerras médicas dos persas e gregos é o que vai dar início aí à grande civilização grega, tá bom? Então nós vamos ver aí que essa Liga de Delos foi a união de cidades gregas, né, liderada por Atenas, que era uma cidade polis, tá? Uma cidade-estado, ok? Deixa eu só passar aqui um pouquinho para vocês, aqui no nosso slide. Então a guerra contra os persas, guerras médicas, porque médicas vem de medo, tá? Não vem de médico, não vem nada a ver com medicina. O Império Persa cresceu muito e tornou-se o maior que já havia existido. Foi conquistando o Oriente Médio e também seguiu na direção do Ocidente. Chegaram então a Ásia Menor, hoje onde se encontra a Turquia, tá bom? Então nós estamos vendo aí que o crescimento desse Império Persa, ele foi muito rápido, né? E só salientando, primeiro que pelas aberturas terrestres, pelas estradas que esses povos conseguiram abrir, beleza? E aí tá falando aqui, guerras médicas. Ocorreu então um choque entre gregos e persas. No início, os persas arrasaram os gregos. Os persas dilaceraram, acabaram com os gregos. Então a gente vai ver que nessa primeira guerra médica aí, nessa primeira batalha, os persas saíram vitoriosos. Mas depois, como eu expliquei, que as cidades gregas se uniram para lutar contra o exército persa, aí a gente está falando aqui, ó, né? Mas eles começaram a usar estratégias militares. Aí está falando que os persas, mas eles começaram a usar estratégias militares para vencer. Eles quem? Os gregos, né? Então os gregos começaram a usar estratégias militares, aprender estratégias de guerra para derrotar os persas. Porque igual eu falei,
não tinha como derrotar os persas só com quantidade de homens, né? Então aqui nós vamos ver uma batalha que ficou muito conhecida, pessoal, que foi a batalha de Termópilas, na qual o rei Leônidas, e aí quem viu esse filme aí, pessoal, de fato é verídico essa história dos 300, tá? Eu não vou recomendar para vocês porque a idade de vocês aí não é bacana pro filme, mas é um filme violento, mas quando vocês tiverem a idade aí da classificação indicativa, vocês vão assistir para entender melhor. Então o rei Leônidas, pessoal, com 300 soldados, ficaram para enfrentar o exército persa. Fala que esses 300 homens, esses espartanos aqui, esses fortes espartanos comandados por Leônidas, que era um grande líder, um grande rei, enfrentaram quase 10 mil persas, tá? Então 300 homens para 10 mil persas. Tem esses relatos históricos aí, né? Então a gente está vendo aqui que o rei Leônidas e os 300 soldados ficaram para enfrentar o exército persa. Eles foram mortos, porém são considerados heróis. Por que eles são considerados heróis? Eles foram mortos, logicamente. Se Leônidas, com 300 homens, vão enfrentar um exército de quase 10 mil persas, de fato, mas Leônidas fez um estrago nos persas, tá? Ele fez um estrago, ele atrasou o exército persa. Atrasou o exército persa como? Impedindo que mais espartanos fossem mortos. Porque os espartanos, comandados por Leônidas, esses 300 homens, eles impediram que os persas invadissem mais adentro o território grego, né? Então, da onde os gregos, os atenienses, dessa liga que eles fizeram, pessoal, que é a Liga de Delos, né, que eu acabei de falar, conseguiram se organizar para conter os persas. E isso impediu que mais espartanos fossem mortos, mais gregos fossem mortos. Então, por isso que Leônidas é uma figura muito bem viquista, considerado um herói até hoje pelos gregos, pela sua grande história, os seus 300 homens enfrentando um exército persa que era cruel, de 10 mil homens, do grande Xerxes, né, do grande rei Xerxes. Então isso é muito importante, tá bom? Pessoal, deixa eu ver essa parte aqui. E aí nós vamos ver aqui que tem o Tratado de Suzã. Os persas tentaram conquistar a Grécia durante 42 anos, mas não conseguiram. Então em 448 a.C., assinaram um acordo, né, que é chamado Tratado de Suzã, em que a Pérsia se comprometia a não mais atacar os gregos. Seria um acordo de paz que os persas então assinaram para falar, peraí, vamos sossegar o facho, nós não vamos guerrear mais, muita gente já morreu, vocês perderam grandes homens, nós também, nós vamos assinar esse acordo para que nós vamos nos comprometer a não mais atacar a Grécia. Então é o chamado Tratado de Suzã. E tem a Liga de Delos, que foi o que eu falei, né, que a estratégia ateniense contra os persas fez com que Atenas se destacasse. Por quê? Foi encarregada de organizar uma luta contra os persas. Isso significava que, para sustentar a guerra, os recursos de várias partes da Grécia eram enviados à cidade de Delos, onde eram administrados pelos atenienses. Então, todos os recursos, importante dessa Liga de Delos, porque todas as cidades da Grécia se uniram contra os persas, né? Então, todos os recursos, toda a parte de dinheiro ia para a Grécia, né, nessa parte aqui na cidade de Delos, onde era administrado pelos atenienses, porque os atenienses eram grandes administradores, e para conter os ataques dos persas, né? Lógico que eles assinaram grandes tratados de Suzã, mas os atenienses até então, que a primeira parte que conteve foi a Liga de Delos, depois veio o Tratado de Suzã, ok? Pessoal, eu não posso mais prolongar, né? Senão eu vou entrar muito no capítulo de Grécia. Eu precisava de terminar essas guerras médicas, que é as guerras que foi essas guerras de gregos contra persas, né, dos espartanos, que também são da Grécia, contra os persas, tá bom? A partir de agora, nós vamos dar uma respiradinha, nós vamos terminar esse capítulo, aí nós vamos começar a revisão
para a nossa atividade de avaliação do conhecimento, tá beleza? Então, antes da gente entrar no capítulo Grécia, nós vamos falar muito sobre a Grécia e ver que esses povos foram povos bastante à frente à época aí deles, tá? Povos muito inteligentes, beleza? Então nós vamos ficando aqui na Liga de Delos, onde eu falei dos persas, onde se encerra os persas. Vou deixar para vocês as atividades a serem feitas para casa, tá? E aí na próxima aula a gente faz a correção de todas as atividades, tá bom? Então um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.